O irmão que presenciou aquele momento não conseguiu conter as lágrimas ao ver o jovem, antes com a boca tão seca que mal conseguia engolir a própria saliva, agora bebendo um copo d'água com naturalidade, como se nunca tivesse passado por aquele sofrimento. Era uma cena que só o Senhor poderia operar. O rapaz que há semanas orava em silêncio, sem nem mesmo ter forças para clamar em voz alta, agora levantava as mãos em ação de graças, enquanto os irmãos ao redor entoavam um hino de gratidão. Não era um alívio passageiro, não era uma melhora médica, era a mão poderosa de Deus tocando onde o homem não podia chegar. Os dias que se seguiram foram de um testemunho vivo dentro da congregação. O jovem que antes evitava até mesmo sorrir por causa da dor e do desconforto, agora não se cansava de contar como tudo aconteceu. Ele relatava que naquela noite de oração, enquanto os irmãos intercediam por ele, sentiu algo como um calor suave percorrer sua garganta, como se dedos invisíveis estivessem desatando um nó que o apertava há tanto tempo. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas a paz que vem quando o Espírito Santo age. E quando abriu os olhos, a primeira coisa que fez foi passar a língua pelos lábios e sentir. A saliva estava lá, como sempre deveria estar. Muitas vezes os milagres do Senhor vêm assim, simples mas profundos. Não foi preciso que o céu se abrisse ou que vozes trovejassem. Bastou a fé daquele jovem, que mesmo fraco não deixou de crer, e a intercessão dos irmãos que não desistiram de clamar. Naquela semana, durante o culto de ação de graças, ele subiu ao púlpito e com voz firme disse: Irmãos, eu não tenho palavras para agradecer a Deus por esta misericórdia. Só peço que se alguém aqui está passando por uma prova que parece não ter solução, não desanime. O mesmo Deus que me deu de volta o que eu havia perdido pode fazer muito mais por você. E as provas não pararam por aí. Uma irmã que estava presente naquele culto, ouvindo aquele testemunho, lembrou-se de seu próprio marido, que há meses lutava contra uma dor nas costas que o impedia até de se ajoelhar em oração. Ela não teve dúvidas, na mesma hora, depois do culto, pediu aos irmãos que orassem por ele. E assim como o jovem da boca seca, aquele homem também experimentou o poder de Deus. Não foi no mesmo dia, nem da mesma forma, mas após semanas de oração persistente, uma manhã ele acordou e pela primeira vez em meses, conseguiu se curvar sem dor. Glória a Deus, foi tudo o que conseguiu dizer, enquanto a esposa chorava ao seu lado, lembrando de como, em meio ao desânimo, quase havia deixado de pedir. Esses relatos se multiplicaram na congregação. Um irmão que sofria com enxaquecas há anos, outro que não conseguia dormir à noite, uma irmã com problemas nos olhos, todos, de alguma forma, foram tocados pela mesma fé que moveu aquele primeiro milagre. Não era coincidência, não era sorte. Era prova de que quando o povo de Deus se une em oração, com um coração sincero, o Senhor ouve e responde. Não do jeito que a gente quer, nem sempre no tempo que a gente espera, mas sempre da maneira que mais nos aproxima dele. E o jovem da boca seca? Ele não se contentou em apenas receber a bênção. Todos os sábados, antes do culto, ele chegava cedo para conversar com aqueles que chegavam com o rosto marcado pela dor ou pela preocupação. Irmão, Deus não esqueceu de você, dizia, com a mesma convicção de quem já havia sido tirado do poço. Eu já estive onde você está. Mas se você confiar, Ele vai te surpreender. E muitas vezes, enquanto falava, colocava a mão no ombro da pessoa, como se quisesse passar um pouco daquela fé que havia recebido. Um dia, uma senhora idosa, que há anos sofria com problemas nos rins e já havia sido desenganada pelos médicos, aproximou-se dele após o culto. Meu filho, você acha que Deus ainda pode me curar? Perguntou, com os olhos cheios de lágrimas. O jovem não hesitou. Se Deus pode me dar saliva de volta, Ele pode renovar seus rins. Vamos orar? E ali mesmo no corredor da igreja, entre irmãos que passavam e paravam para se juntar, eles clamaram. Não houve cura instantânea naquela hora, mas a senhora saiu dali com uma paz que não tinha muito tempo. E 3 meses depois, nos exames de rotina, os médicos não encontraram mais os mesmos problemas. É um milagre, disseram. Mas ela sabia. Era Deus respondendo à oração de um jovem que não se conformou com o sofrimento. As semanas foram passando, e aquele testemunho inicial se tornou como uma semente plantada no meio da congregação. Os cultos de oração ficaram mais cheios, os pedidos mais sinceros, e os louvores mais vibrantes. Não porque as provas tinham acabado, algumas ainda persistiam, mas porque o povo havia aprendido que no meio da seca, Deus pode fazer jorrar águas. E não era apenas uma questão física. Muitos que antes viviam amargurados, com o coração endurecido pelas dificuldades, agora encontravam motivo para agradecer. Um irmão que havia perdido o emprego contou como, depois de orar com os irmãos, recebeu uma ligação inesperada com uma proposta melhor do que a anterior.
Uma irmã que brigava com o marido há anos relatou como, após um culto de consagração, os dois se reconciliaram e começaram a orar juntos pela família. E assim, o que começou como um milagre na vida de um jovem se tornou um movimento de fé em toda a congregação. Não havia mais espaço para murmuração, para desânimo. Quando alguém chegava com uma necessidade, os irmãos já se aproximavam. Vamos orar? Não era uma pergunta retórica. Era um convite para experimentar o mesmo Deus que havia secado o Mar Vermelho, que havia feito o sol parar, que havia ressuscitado mortos. E o mais lindo era ver que, à medida que os milagres aconteciam, ninguém se vangloriava. Todos sabiam. Não era mérito de homem algum. Era graça. Era misericórdia. Era o Senhor Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente, agindo no meio do seu povo. Uma noite, durante um culto de doutrina, o irmão que presidia leu o texto de João 4, onde Jesus fala com a samaritana sobre a água viva. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, disse o Senhor. E ali, naquele momento, o jovem que havia sido curado da boca seca sentiu o Espírito Santo falar ao seu coração. Você recebeu de volta a saliva, mas o que eu quero te dar é muito maior. Ele entendeu que Deus não havia operado aquele milagre apenas para aliviar seu sofrimento físico, mas para que ele e toda a congregação buscassem a água que verdadeiramente sacia a presença de Cristo. E assim, aquele testemunho se tornou um chamado, não só para crer nos milagres, mas para buscar aquele que os opera. Porque de nada adianta ter a boca úmida se a alma está seca. De nada adianta ser curado do corpo se o coração está longe de Deus. E foi isso que aquele jovem aprendeu, que o maior milagre não era a saliva de volta, mas a certeza de que, independentemente das circunstâncias, o Senhor nunca nos abandona. Que mesmo quando tudo parece seco, Ele está ali, pronto a nos dar não só o que precisamos, mas muito mais do que podemos imaginar. E a congregação, vendo tudo isso, não podia fazer outra coisa senão se ajoelhar e dizer: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque afinal não são os milagres que nos salvam, é aquele que os faz. E Ele, em sua infinita bondade, continua agindo não só na vida daquele jovem, mas em cada um que com um coração quebrantado o busca. Aquele jovem não esqueceu jamais a noite em que sentiu a boca encher-se de saliva como se fosse a primeira vez. Não era só alívio, era uma prova viva de que Deus ouve. Mas o que mais o marcou não foi o milagre em si, mas o que veio depois. Porque nos dias seguintes, enquanto ele contava o testemunho aos irmãos, algo estranho aconteceu. Sua voz, antes fraca e rouca pela falta de umidade, agora saía firme, como se Deus mesmo estivesse falando por ele. E não era exagero. Os irmãos que o ouviram perceberam que aquelas palavras não vinham só de uma boca curada, mas de um coração transformado. Ele começou a frequentar as reuniões com um zelo diferente. Não mais como quem vai só para cumprir, mas como quem sabe que ali está a fonte da vida. Nas orações, suas palavras eram simples, mas cheias de uma fé que contagia. Senhor, o Senhor me deu de volta o que eu havia perdido, mas agora peço que o Senhor me encha do que eu nunca tive, mais de ti. E os irmãos, ouvindo aquilo, sentiam o Espírito mover-se no meio deles. Porque não era só um testemunho de cura física, era um testemunho de rendição. Uma irmã que há anos lutava contra uma enfermidade nos rins, ouviu aquele jovem falar e sentiu algo mudar dentro dela. Não foi uma voz, não foi uma visão, mas uma certeza. Se Deus havia dado saliva de volta àquele irmão, ele também podia renovar seus rins. E ela começou a orar em segredo, não com palavras bonitas, mas com lágrimas. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é bom. Se foi da tua vontade curar meu irmão, também pode ser da tua vontade me curar. E assim, sem alarde, sem mostrar para ninguém, ela continuou buscando a Deus. Até que em um exame de rotina, o médico olhou os resultados e disse, espantado, sua função renal está normal. Não entendo como, mas está. O jovem da boca seca, ao saber disso, não ficou surpreso, porque ele já tinha aprendido que quando Deus começa a agir, não é só uma vida que ele toca. É uma corrente. É um irmão aqui, uma irmã ali, um casal acolá, todos sendo alcançados pela mesma mão que nunca falha. E ele passou a entender melhor aquelas palavras de João 4, que a água viva não é só para um, mas para todos que têm sede. Nas reuniões de oração, ele agora pedia não só pela sua vida, mas pelos outros. Senhor, tem muitos aqui que estão com a alma seca, mesmo que a boca esteja molhada. Dá-lhes de beber de ti. E os irmãos, ouvindo aquelas palavras, sentiam o coração arder, porque era verdade. Quantos ali tinham saúde, tinham família, tinham trabalho, mas estavam vazios por dentro? Quantos sorriam nos cultos, mas choravam em casa? Um dia, um irmão mais velho, que já servia ao Senhor há décadas, aproximou-se dele após o culto e disse, Filho, você fala como quem já passou pelo deserto.
O jovem baixou a cabeça, porque sabia que era verdade. Ele tinha conhecido o que era ter a boca seca, mas também o que era ser saciado por Deus. E aquilo não era algo que se aprendia nos livros nem nos sermões. Era algo que só se conhecia quando se passava pela prova e via a mão do Senhor estendida. Ele começou a perceber que Deus não havia o curado só para ele ficar bem, mas para que ele fosse um vaso. Um vaso que mesmo simples pudesse levar água para outros que estavam morrendo de sede. E assim, ele passou a visitar os enfermos, não com palavras de consolo vazio, mas com testemunhos reais. Irmão, eu também já estive sem esperança. Mas Deus me deu não só o que eu pedia, como coisas que eu nem sabia que precisava. E os enfermos, ouvindo aquilo, sentiam uma fé nova nascer neles. Uma irmã, que havia perdido o marido há pouco tempo, estava tão abalada que mal conseguia orar. Ela ia aos cultos, mas seu coração estava duro. Até que um dia, aquele jovem sentou-se ao seu lado e disse: Irmã, eu sei que dói. Mas Deus não tirou seu marido porque não se importa. Ele vê suas lágrimas. E um dia, ele vai enxugá-las para sempre. A irmã olhou para ele, e pela primeira vez em meses, sentiu que alguém entendia sua dor. Não com palavras bonitas, mas com uma dor que também havia sido consolada. E assim, aquele milagre da boca seca foi se multiplicando em outras vidas. Não de forma espetacular, não com barulho, mas no silêncio do coração de cada um que precisava ouvir: Deus te vê. Deus te ouve. Deus não te abandonou. Porque no final das contas, era isso que aquele jovem tinha aprendido. Que os milagres não são só para impressionar, mas para nos lembrar de que temos um Pai que cuida de nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos. E a congregação, vendo tudo isso, não podia ficar indiferente. Os irmãos começaram a buscar mais a Deus, não só nos cultos, mas em casa, no trabalho, em todos os lugares. Porque eles tinham visto com seus próprios olhos: Deus não é uma teoria. Deus é real, Deus age. E quando ele age não é só para um, mas para muitos. O jovem, certo dia, estava lendo a Bíblia e parou em João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele entendeu que não era só sobre receber, mas sobre dar. Que Deus não o havia curado para que ele ficasse quieto, mas para que, através dele, outros também fossem alcançados. E assim, ele passou a orar não só por cura, mas por almas. Senhor, usa minha boca, que já esteve seca, para falar de ti aos que ainda não te conhecem. E Deus ouviu, porque pouco tempo depois, um vizinho daquele jovem que nunca havia pisado em uma congregação, chegou até ele e disse: Ouvi falar que você foi curado de uma coisa que os médicos não conseguiam resolver. Como foi isso? O jovem não perdeu tempo. Convidou-o para um culto. E o homem, mesmo relutante, foi. Não entendeu tudo, não sentiu nada de especial no primeiro dia. Mas voltou. E voltou novamente. Até que em uma noite de oração, ele se ajoelhou e chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Porque ele havia encontrado algo que nunca tinha buscado, mas que sempre havia precisado: a presença de Deus. E assim, aquele milagre que começou com uma boca seca foi se espalhando como água em terra sedenta. Não por força humana, não por estratégia, mas pelo poder de Deus, que quando toca uma vida não para por aí. Porque ele não é Deus de meias medidas. Quando ele cura, cura de verdade. Quando ele salva, salva para sempre. E quando ele enche, enche até transbordar. E a congregação, vendo tudo isso, só podia fazer uma coisa: dar graças. Porque eles tinham aprendido que os milagres não são o fim, mas o começo. O começo de uma vida de fé, de busca, de entrega. O começo de entender que Deus não nos dá só o que pedimos, mas o que precisamos. E às vezes, o que precisamos não é a cura do corpo, mas a cura da alma. Porque no final das contas, a maior prova não é a saliva de volta, não é a enfermidade que some, não é nem mesmo a resposta imediata à oração. A maior prova é essa: que Deus está conosco, que Ele nos conhece pelo nome, que Ele não nos deixa, e que mesmo quando tudo parece seco, Ele é a fonte que nunca seca. E assim, aquele jovem, que um dia teve a boca tão seca que mal conseguia engolir, agora falava de Deus com uma alegria que contagia. Não porque sua vida era perfeita, não porque nunca mais teve problemas, mas porque ele tinha encontrado aquele que é a água da vida. E isso nenhum médico, nenhuma medicina, nenhum esforço humano poderia dar. Porque só Deus sacia. Só Deus cura. Só Deus enche. E quando Ele faz, não é para a glória nossa, mas para a sua própria glória. Para que todos saibam que Ele é Deus, que Ele é bom, e que seu amor por nós não tem fim. E assim, a história daquele milagre continuou. Não nos jornais, não nas redes, mas nos corações. Nos corações daqueles que, como aquele jovem, um dia estiveram secos, mas encontraram em Deus a fonte que nunca falha. E que agora não vivem mais para si, mas para aquele que os saciou.
Para sempre. Aquele jovem não esqueceu o dia em que sua boca secou de repente, como se o próprio corpo estivesse clamando por algo que só Deus poderia dar. Não era sede comum, não era falta de água, era algo mais profundo, como se a própria vida dentro dele estivesse pedindo socorro. Ele lembrava de como, nas primeiras semanas, os médicos olhavam para ele com estranheza, fazendo exames, receitando remédios, mas nada adiantava. A saliva havia sumido e, com ela, a esperança de muitos. Mas não a dele, porque no fundo, ele sabia que só havia um lugar onde poderia encontrar resposta. Era uma tarde de domingo, o sol ainda forte, mas o coração daquele jovem já estava no templo. Ele entrou como sempre fazia, mas dessa vez, não conseguia nem cantar os hinos. Os lábios grudavam, a garganta ardia, e cada palavra saía como um suspiro. Mas ele não desistiu. Ficou ali de joelhos com as mãos unidas e no silêncio da sua alma começou a clamar. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com o gemido de quem sabe que só Deus pode ouvir além do que os lábios conseguem expressar. E foi então que o irmão mais velho, aquele que já havia visto muitas batalhas na vida cristã, se aproximou. Não com palavras vazias, não com promessas humanas, mas com a mesma fé que havia visto operar milagres antes. Colocou a mão no ombro do jovem e disse, com voz firme, mas cheia de compaixão: meu irmão, Deus não se esqueceu de você. Ele vê sua dor. E se ele permitiu isso, é porque tem um propósito. Mas hoje nós vamos orar não só pela sua cura, mas para que através disso muitos vejam que ele é Deus. E ali naquele momento o jovem sentiu algo que não sentia há semanas, uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Como se Deus mesmo estivesse dizendo: confie em mim. A oração começou simples, como sempre deve ser. Sem gritos, sem teatros, mas com aquele silêncio sagrado que só existe quando o coração está realmente diante de Deus. Os irmãos se uniram, uns colocando as mãos sobre ele, outros apenas orando em voz baixa, mas todos com a mesma certeza, que Deus ouve e responde. E enquanto oravam, o jovem sentiu algo estranho. Não era uma mudança imediata, não era um alívio repentino, mas uma presença. Como se o Espírito Santo estivesse ali, não só ouvindo, mas agindo. E então, bem devagar, como um rio que volta a correr depois da seca, ele sentiu a saliva voltando. Não aos poucos, não como um gotejar, mas como uma onda de refresco que encheu sua boca de uma vez. Ele abriu os olhos, assustado, e passou a língua pelos lábios. Estavam úmidos, molhados, normais. E então, sem pensar, começou a louvar. Não com palavras ensaiadas, mas com lágrimas, com risos, com a alegria de quem foi tirado do poço da angústia e colocado na fonte da vida. Os irmãos ao redor também sentiram aquele momento. Não era só a cura de um jovem, era a confirmação de que Deus ainda opera, ainda ouve, ainda se importa com cada detalhe da vida dos seus. Mas o milagre não parou ali. Porque nos dias que se seguiram, aquele jovem descobriu que Deus não só havia curado sua boca, mas também seu coração. Antes ele orava por necessidade, agora orava por gratidão. Antes ia ao templo por obrigação, agora ia por amor. Antes via os problemas como montanhas intransponíveis, agora via-os como oportunidades para confiar mais em Deus. Porque ele havia aprendido uma lição que nenhum livro, nenhuma pregação, nenhuma experiência humana poderia ensinar. Que Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento, mas para nos aproximar dele. E assim, ele começou a contar seu testemunho. Não com orgulho, não como se fosse algo que ele tivesse merecido, mas com humildade, sabendo que era apenas um vaso nas mãos do oleiro. Ele falava para os jovens, para os idosos, para os que estavam doentes, para os que estavam desanimados. E sempre dizia a mesma coisa: Deus não mudou. Ele ainda cura. Ele ainda salva. Ele ainda ouve. Mas às vezes ele quer mais do que a nossa cura física, ele quer o nosso coração. E havia aqueles que duvidavam. Alguns diziam que era coincidência, outros que era efeito psicológico. Mas ele só sorria e respondia: se foi coincidência, então Deus é o Deus das coincidências. Se foi psicológico, então Deus é o Deus da nossa mente também. Mas eu sei o que senti. Eu sei que ele esteve ali. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. E muitas vezes, depois dessas palavras, vinham lágrimas, vinham orações, vinham corações se rendendo àquele mesmo Deus que não muda. Porque o milagre da saliva de volta era só o começo. O verdadeiro milagre era ver aquele jovem que antes estava tão seco por dentro, agora transbordando de uma fé que contagia. Ele não era mais o mesmo. Não falava mais das mesmas coisas, não vivia mais da mesma forma. Agora, tudo nele apontava para Cristo. Sua alegria, sua paciência, sua maneira de tratar os outros, tudo tinha mudado. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não toca só uma parte, Ele transforma tudo.
E assim, a história daquele milagre se espalhou. Não como fofoca, não como notícia sensacionalista, mas como um testemunho vivo de que Deus ainda age. E cada vez que alguém ouvia, cada vez que alguém via aquele jovem sorrindo, com os olhos brilhando de gratidão, mais uma semente de fé era plantada. Porque o mundo pode duvidar, os homens podem questionar, mas uma coisa ninguém pode negar: uma vida transformada. E ele continuou a servir, não como alguém que havia recebido um favor, mas como alguém que havia encontrado um tesouro. Porque agora ele sabia que a verdadeira sede não era da boca, mas da alma, e que só Jesus poderia saciá-la. Então, ele se ajoelhava todos os dias, não só para agradecer pela saliva de volta, mas para pedir que Deus enchesse seu coração cada vez mais. Porque ele havia aprendido que a maior bênção não é a cura, não é o milagre, não é nem mesmo a resposta à oração, é a presença de Deus. E isso ninguém e nada poderia tirar dele. E assim, aquele jovem, que um dia teve a boca tão seca que quase não conseguia falar, agora não se calava mais. Falava de Deus nas ruas, falava de Deus em casa, falava de Deus com quem quer que precisasse ouvir. Não com palavras bonitas, não com sermões decorados, mas com a mesma simplicidade com que havia recebido a cura, com um coração grato e uma fé inabalável. Porque ele sabia que se Deus havia feito isso por ele, poderia fazer por qualquer um. Basta crer. E a cada dia, ele via mais provas de que Deus não havia terminado sua obra. Porque agora não era só ele que experimentava milagres. Outros também começaram a receber. Uns eram curados de dores, outros de tristezas, outros de medos. Mas todos tinham uma coisa em comum: haviam aprendido que Deus é fiel. E que quando Ele promete, Ele cumpre. Não no nosso tempo, não do nosso jeito, mas no tempo e no jeito dele, que sempre é perfeito. E assim, a história daquele milagre não ficou só na memória. Ficou na vida. Na vida daquele jovem, na vida da igreja, na vida de todos que de uma forma ou de outra, foram tocados por aquele testemunho. Porque no final não é sobre a saliva, não é sobre a cura, não é sobre o milagre em si. É sobre um Deus que se importa, que ouve, que age, que transforma. E que mesmo quando tudo parece seco, Ele é a fonte que nunca seca. Para sempre.